Namastê. Do site Acesso ao Insight. A história de Mo, por Ajahn Brahmavanso. Mo era um detento em uma prisão de segurança máxima, conhecida como Prisão Sansara. A prisão era cercada por 5 muros altos, cada um com a sua própria câmara focada em Mo, e impiedosamente comandada por um sádico guarda presidiário que todos chamavam de Voli. O guarda tirânico fazia com que Mo fosse incessantemente de um lado para outro, sem nunca lhe dar nenhuma paz, mesmo durante o sono. Mo havia nascido naquela prisão, vivido ali toda a sua vida, e por isso ele não conhecia nenhum outro lugar. Ele até mesmo pensava que Voli, o guarda-mandão, era o seu amigo, e que de vez em quando ele era capaz de influenciá-lo. Certo dia, Mo descobriu um túnel na cela, exatamente onde ele com frequência sentava sonhando acordado. O túnel parecia ser muito antigo, porque tinha uma placa em uma língua desconhecida que dizia Arya Atandika Maga. O ex-presidiário que havia construído o túnel até tinha rabiscado seu nome na pedra, cavado por Zaki Yamuni. Boa, Zaki, pensou Mo. Inicialmente, Mo não ficou interessado no túnel, porque sair pelo túnel quando ele estava tão acostumado à vida na prisão. Como fazer isso? A prisão Sansara tinha um pátio enorme para exercícios, conhecido como mundo, que ela ainda nem tinha explorado totalmente. Ele tinha um bom emprego na gestão de um negócio na prisão. E até mesmo tinha se casado com uma bela prisioneira chamada Karma Raga, que lhe dera 3 pequenos delinquentes. Ele amava Karma, muito embora tivessem discussões todos os dias. Certo fim de semana, por curiosidade, Mo explorou os primeiros metros do túnel e descobriu que o túnel era muito mais legal e tranquilo do que qualquer coisa que ele já tivesse visto antes. Assim, ele foi mais fundo e encontrou o livro guia do túnel, chamado Sutta Pitaka. Primeiro, dizia o guia do túnel, é necessário ter o entendimento correto, o que significa aceitar, mesmo com base na fé, que a prisão Sansara é sofrimento. Além disso, qualquer pessoa pode rastejar pelo túnel com base no seu próprio esforço hábil, chamado de karma no guia, e chegar a um lugar legal chamado Nirvana, que está além dos muros da prisão Sansara. Em segundo lugar, é necessário ter o pensamento correto, ou seja, ele teria que pensar em abrir mão, deixar tudo para trás, porque o túnel é muito estreito para possibilitar levar qualquer tipo de posse. Mo ficou muito perturbado, pois o guia dizia especificamente que ele não poderia levar a sua esposa, Karma Raga, porque o túnel era apenas grande o suficiente para que ele entrasse sozinho. Em seguida, ele teria que ser gentil, porque alguém que estivesse dentro do túnel, enraivecido, bateria a cabeça no teto baixo e ficaria desorientado. Por último, ele não deveria se mover de modo brusco, mas com muita sutileza, para que o guarda da prisão, Voli, não interrompesse a sua fuga. Em terceiro lugar, é necessário usar a linguagem correta. O guia do túnel mencionava que mentirosos, maliciosos, grosseiros e até mesmo fofoqueiros
e incomodariam os ratos do túnel que iriam persegui-lo de volta para sua cela. Em quarto lugar, é necessário agir de modo correto. Se ele matasse qualquer tipo de ser, como aqueles ratos, roubasse ou cometesse adultério no túnel, há cobras que iriam ouvir aquilo e não permitiriam que ele passasse. Mesmo beber álcool ou tomar drogas é proibido no túnel, já que ele ficaria desorientado e incapaz de encontrar a saída. Quinto, o modo de vida correto seria essencial. As pessoas que fazem negócios ilícitos acabam pegando o caminho errado no túnel. Em sexto lugar, dizia o guia do túnel, seria necessário o esforço correto. Às vezes é necessário trabalhar duro, às vezes apenas relaxar. Essa foi a instrução mais difícil para Mo compreender. Quando ele deveria se esforçar, então? Quando ele deveria abrir mão? No entanto, através da experiência, ele logo pegou o jeito da coisa e parecia que quanto mais fundo ele penetrasse no túnel, mais ele simplesmente deveria ficar quieto e não fazer nada. Era como andar com patins descendo uma ladeira íngreme. Ao relaxar, ele avançava, mas ao esforçar, ele ficava tenso e ele caía. Em sétimo lugar, a atenção plena correta seria crucial. Ele tinha que manter firme a atenção dentro do túnel. Sonhar acordado ou cochilar seria fatal, evitando avançar mais fundo no túnel. Ele tinha que manter a sua atenção em um dos 4 indicadores direcionando-o para a saída do túnel: corpo, sensações, mente e objetos mentais. Atenção também significava que ele teria que aprender rapidamente com os seus erros e repeti-los com menos frequência. Oitavo, a quietude correta foi o mais importante de todos. Ele percebeu que quanto mais avançava ao longo do túnel, mais quieto ele tinha que estar de modo a manter o equilíbrio. Seu corpo tinha que ficar sentado como uma estátua por horas, mas isso não foi tão difícil. A parte difícil foi manter a sua mente quieta, tão quieta que o guarda da prisão, Voli, não teria como saber o que Mo pretendia. Sempre que Mo perdia essa quietude, Voli, o guarda tirânico da prisão, aparecia e agarrava Mo de volta para a prisão. A primeira vez que Mo explorou o túnel, ele não foi muito longe, mas foi uma boa experiência. Quanto mais fundo ele ia, mais feliz ele se sentia. Logo, Mo tinha aperfeiçoado as primeiras instruções para percorrer o caminho. Ele tinha entendimento, pensamento, linguagem, ação e modo de vida corretos. Além disso, ele sabia como equilibrar o esforço, estava extremamente atento e focado, e ele aprendeu como ficar realmente muito quieto. Logo, Mo viu a luz no fim do túnel, aquilo que o livro guia chamava de nímita. Depois ele passou pelas impressionantes e gloriosas cavernas chamadas os 4 Janas. Então, finalmente, uau! Ele chegou ao fim do túnel, Nirvana! Ele estava por fim fora da prisão. Liberdade, bem-aventurança, paz. Ele recebeu um nome, um novo nome, conhecido como Mohá. Ele passou a se chamar Harry Hant. Glosário. Arya Atandika Maga, o nobre caminho octuplo. Sansara, o ciclo de renascimentos. Karma Raga, desejo sensual. Mohá, delusão. Harry Hant, Arhant, desperto ou iluminado.
Nímita, o sinal luminoso que antecede os janas. Os 5 muros da prisão representam os 5 sentidos. O guarda tirânico da prisão voli significa volição, setaná. O processo de escolha ou intenção.